Lei de liberdade, liberdade de consciência. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Continuando o nosso trabalho semanal, esta semana apresentamos o estudo do Livro dos Espíritos no Encontro com Kardec número 72. Vamos continuar estudando a Lei de Liberdade. Eu sempre peço que não se esqueça, se inscreva no canal se não for inscrito, ative aquele sininho de notificações e, evidentemente, deixe o seu joinha, porque é muito importante para que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando e possa divulgar para outras pessoas também. E, evidente, compartilhar com quem acha que também mereça conhecer um pouquinho mais da doutrina dos Espíritos. Não esqueça de fazer a sua prece inicial para a gente dar seguimento ao nosso trabalho de estudo. Tá bom? Vamos lá? Capítulo 10. Lei de Liberdade. Liberdade de consciência. Perguntas 835 a 842. Liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Tem um homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falta-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Muitas vezes, nós somos forçados a tomar certas atitudes, mesmo sabendo que não concordamos com elas. Estamos pensando nas atitudes, mas no fundo não concordamos com elas. Esse sentimento profundo é a consciência que nós temos, onde sim, nós temos total liberdade para avaliar e identificar certos sentimentos, concordando com eles ou não. Por exemplo, um jogador de futebol que desde pequeno torce pelo Fluminense e vai jogar no Corinthians, isso é só um exemplo, tá? Até porque eu sou Flamengo. É a última partida do campeonato, os dois times se enfrentam e esse jogador, que torce pelo time adversário, faz um gol e determina a derrota do Fluminense e o seu rebaixamento para a segunda divisão. E ele tem que comemorar o gol. Ele tem que vibrar, porque ele é profissional. Mas no seu íntimo, ele não queria e se pudesse não faria. Lá no seu íntimo, na sua consciência. É um sentimento que ninguém vai saber. Assim como um pensamento, ninguém tem acesso à consciência dele. É aquele sentimento íntimo onde nós temos total liberdade para avaliar e sentir as coisas. E ninguém consegue impedir ou, estragar esse pensamento, esse sentimento, porque só nós temos acesso. Como eu disse no encontro anterior, o encontro 70, só cada um de nós e Deus tem acesso ao nosso próprio pensamento. E mais ainda, à nossa própria consciência. Portanto, nesse aspecto, temos total liberdade de consciência. Quando nós conseguimos nortear nossas atitudes em total alinhamento com a nossa consciência, aí sim, estaremos progredindo moralmente. Mas olha, não é fácil fazer isso não. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele?
Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Será atentar contra a liberdade de consciência por obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade. Os benfeitores esclarecem que aquele que tem uma real crença, né, em alguma crença, que tem convicção naquilo, mesmo que ela seja falsa, ele está agindo corretamente, porque está de acordo com a sua consciência. E ele entende que aquilo é verdade, então ele está agindo corretamente. Veja o caso de determinadas crenças que pregam a existência do inferno, por exemplo, e que se nós agirmos conforme aquela crença, nós vamos parar lá, no inferno. Para nós espíritas, isso é falso. Mas aqueles que acreditam nisso devem ser respeitados e têm o seu valor. Por quê? Ele está sendo sincero com a sua própria consciência. Evidente, desde que trabalhe por bem, é claro. Mas se esses resolvem criticar, penalizar, perseguir os outros que não pensam como eles, aí sim estarão faltando com a caridade. Nós vimos isso acontecer ao longo da história, onde católicos perseguiam os pagãos, onde protestantes perseguiam os de outras religiões, e coisas desse tipo, isso até recentemente, inclusive. Pode até atentar contra a liberdade da consciência, sabe, criar obstáculos à prática ou qualquer outra atitude de repressão, sabe, isso é como acontecia com as perseguições religiosas, mas no íntimo, a consciência não vai ser atingida. Existem determinadas crenças que até prejudicam as pessoas, como seitas que induzem ao suicídio, à submissão sexual, e a lei age diretamente sobre essas com uma repressão exterior mesmo, muito forte. Fecha os templos, coisas do gênero, prende as pessoas, que tem que respeitar a lei. Mas mesmo assim, esses praticantes, mesmo errados, ainda terão a liberdade em suas consciências de continuar permanecendo achando que estão certos. Não é? Vamos seguir? Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Por que indícios se poderá reconhecer, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Aqui, claramente, nós temos o respeito à individualidade das pessoas. Não se pode, pelo menos não se deve, usar a força, a violência, para, demover uma pessoa de sua crença religiosa, mesmo que ela seja perniciosa. Falamos no bloco anterior. Nesse caso, mais uma vez, o maior exemplo que nós temos foi Jesus. Pela brandura, doçura, o testemunho, através de ações praticadas para o bem das pessoas. Ele deixou clara a existência de um Deus único, onisciente, onipresente, infinitamente justo e bom. Ao contrário das crenças que tentavam
atentavam contra as pessoas e que usavam de violência contra elas, contra os cristãos, por exemplo. Não existe aquela que é mais ou menos correta, ou é mais ou menos direita, ou errada, ou que é melhor. Será sempre válida aquela que trabalhou ativamente pela propagação do amor, da fraternidade, do respeito ao próximo. Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, quase no final, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz, que emprega para domar as suas inclinações más. Esse conceito é que deveria nortear todas as atitudes das pessoas, independente de ser espírita, católico, umbandista, protestante, o que fosse. Mas, infelizmente, ainda não chegamos a esse ponto. E lá na nossa consciência, nós temos a total liberdade de sentir o que quisermos. Muito bem, pessoal, muito obrigado por estarem até aqui mais uma vez. Encerramos aqui o encontro 72 e eu espero contar com vocês na próxima semana, onde nós vamos continuar estudando as leis de liberdade. Se não deixou o joinha, aproveita, deixa agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas esse trabalho para que possam conhecer um pouco mais da doutrina e, evidentemente, deixa algum comentário, se quiser, lógico, tem toda a liberdade para isso aqui no espaço de comentários, tá bom? Muito grato mais uma vez, fiquem na paz.